hoje nesse sistema Gandim, esse assunto que a gente está tratando essa semana, como foi falado na live do dia anterior, na live de ontem. Essa semana eu estou dedicando todo ao sistema Gandim. Gandim, o sistema de ganhar dinheiro. E aí eu me comprometo com você e faço o desafio do seguinte: se você anotar todo o processo que a gente está passando essa semana de ganhar dinheiro, acredito que sábado, se você seguir todos os passos, sábado você já começa a fazer uma renda extra, ok? Mínima, mas é só para você ver como funciona, e funciona mesmo, ok? Qual é a minha área? A área da gastronomia. Eu sou chefe de cozinha há mais de 20 anos, eu trabalho no ramo da gastronomia, há mais de 10 como chefe de cozinha, tenho restaurante no Brasil, sou consultor gastronômico em alguns restaurantes, tento ajudar as donas de restaurantes a resolver problemas que vem acontecendo no dia a dia, e problemas às vezes tão simples de resolver, que está na frente da pessoa e a pessoa não consegue enxergar. Então, inclusive, eu quero tocar num assunto muito importante hoje, antes da gente começar aqui o nosso trabalho. Vocês sabiam que, eu contei isso ontem, que em 2019, só o mercado da pizza tem um faturamento isso é nível Brasil, tá? De 22 bilhões de reais por ano, com crescimento anual de 8,7%. Só no Brasil são vendidas mais de 1,5 milhão de pizzas, só no Brasil, ok? Todos os dias, isso 1,5 milhão é por dia. E devido a isso, a esse enorme crescimento de abertura de pizzaria, um monte de gente abrindo pizza, isso não costuma acontecer nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há uma massa muito grande de grandes restaurantes, grandes franqueadoras com pizzaria, e pizza é o produto que mais se vende no mundo, comparando o Brasil e os Estados Unidos, com os dois maiores mercados mundiais. Nos Estados Unidos, mais de 90% da população já comeu ou come pizza, isso anualmente. Perfeito? Então, no Brasil ainda isso não acontece, não está nem na metade. Para você ver o mercado que o Brasil tem para expandir seus negócios no mercado e no ramo da pizzaria. Inclusive é um produto com maior rentabilidade no mercado da gastronomia, é a pizza. Por isso que, às vezes, não sei se você está nesse ramo, se você já está nesse mercado, mas se não tiver, por isso que de repente você está num restaurante e de repente, de um dia para o outro, o cara coloca lá no menu, na carteira, fazer fluxo de caixa, clientela, enfim, uma série de fatores que faz com que ele coloque pizza no cardápio dele, para aumentar a margem de lucro, apesar de ser um produto, e por ser um produto muito barato para a produção e muito fácil de venda, ou seja, ele aumenta a margem de lucro dele, dos produtos dele, ele chama cliente porque é um produto altamente vendável, ele por si só a pizza já se vende, então não precisa fazer ali aqueles cardápios muito bem elaborados e nada, porque só colocar pizza, opa, ali tem pizza, vamos comer, seja mussarela, marguerita, pizza mais elaborada, enfim, ela já se vende. Você vê às vezes em alguns restaurantes adicionando ao seu cardápio pizza, um cardápiozinho de pizza, por isso. E devido a isso tem um ponto negativo, porque isso é estatístico, ok? Tem lá, o Sebrae já faz essas estatísticas anualmente, e é estatístico, isso há mais de anos, que acontece de 8 a cada 10 estabelecimentos comerciais, incluindo pizzarias, fecham. De 8 a cada 10 em 2 anos se fecham. Por quê? Não tem uma estrutura financeira, porque não se aguentam ao mercado, porque se planejam mal, porque criam pizzas de baixo custo que não conseguem nem pagar, vende muito, mas esse vende muito está dando prejuízo para ele. Então não conseguem se estruturar no mercado por uma falta de planejamento, talvez, ok? Então uma série de fatores, óbvio, não é só isso, mas uma série de fatores que ocasionam entre 8 a 10 pizzarias que tem, 8 fecham em menos de 2 anos. É estatístico, isso é muito triste, muito estatístico. Dou um exemplo, inclusive, devo receber pedradas pelo que eu vou acabar de dizer, mas é verdade, é fato. Existe, foi lançado em em São Paulo, há pouco tempo, e virou um boom, a pizza de 10 reais. Já nem tem mais de 10 reais, eu acho que aumentaram para 15 reais, para vocês verem como é que não funciona.
Pizza de R$10 é o seguinte, uma pizza de baixa qualidade, ou seja, é muito boa, muito saborosa, tem os seus produtos, enfim, mas ela é mais fina, tem menos ingredientes, ou seja, não pode se comparar a pizza que o proprietário faz normalmente. É uma pizza de baixo custo, ok? Não vou entrar no mérito da qualidade, mas é uma pizza de baixo custo, menor custo ainda, para que você venda R$10. Ainda assim, para um dono de estabelecimento comercial, não paga as contas. R$10 não paga a conta. Não paga a conta dos seus funcionários, não paga aluguel, não paga os custos fixos e variáveis de uma empresa. Não paga. E aí as pessoas caíram no erro do seguinte. Isso é uma boa estratégia de marketing. Isso funciona para marketing apenas. Mas para sobrevivência não funciona. Para venda principal no mercado da pizza, isso não funciona. Como é que funciona para efeito de estratégia de marketing? Você pega um produto que de repente está lá encalhado no seu estoque, uma pizza que geralmente não sai, e aí você tem o seu insumo lá parado e está se estragando e está se perdendo. Antes que isso aconteça, para que você não perca seu dinheiro, você bota lá embaixo e libera o produto que você tem. Isso chama teu cliente. Ou, além disso, pode ser, por exemplo, você quer lançar uma pizza até cara, mas você coloca no mês. Por exemplo, vamos lá, salmão defumado. É um produto muito caro, muito saboroso e, enfim, se vende com facilidade, só que muitos clientes talvez não conheçam. Salmão defumado, o que é isso? É salmão cru? Como é que é a gravlax de salmão? Como é que funciona? Não. Salmão defumado com requeijão cremoso da casa, por exemplo. Tá? Um requeijão cremoso temperado. E aí você quer colocar isso no cardápio, mas as pessoas têm receio de comprar porque não conhecem. E aí o que você faz? Você coloca, e tem que sempre especificar, promoção do mês, promoção da semana, ou então uma vez por semana, mas tem que ter por tempo determinado, tem que ser tempo limitado. Porque você está tendo prejuízo, teoricamente, na venda desse produto. Então é só um chamariz, é uma apresentação do produto novo para o seu cliente. E aí sim funciona colocar ele abaixo de custo. Mesma coisa, uma pizza que você colocar a R$10, por exemplo, numa terça-feira, é o seu dia que menos vende, vamos supor, segunda, terça, tem gente que vende muito bem nesses dias, mas nesse dia específico, uma pizza com uma margem de lucro bem menor, ou então quase zero, ou zero, para quê? Isso, um determinado tipo de sabor, né? Para quê? Para chamar cliente. Aí quando você tem uma carteira de clientes, e aí você para de vender esse valor. Não pode, eu acho que não funciona você colocar uma pizzaria funcionando dependendo de venda de pizzas de 10 a 15 reais. Isso não existe. Isso não existe. A menos que seja tamanhos pequenos. Perfeito? Porque a matemática não bate. A matemática não bate. Então, para a estratégia de marketing é perfeito. Agora, para a venda de sustentabilidade, não funciona. Ok? Então, vamos partir desse princípio. Então é o seguinte. Hoje, como eu prometi, eu vou trazer para vocês dois tipos de massa de pizza. Uma massa tradicional italiana, com fermentação baixa, e aí a gente vai tocar um pouco mais sobre o assunto de fermentação e maturação, e outra, uma receita de massa de pizza, que é uma tradicional, que a maioria das pessoas usam, e assim, eu uso essa receita já há muitos anos, porque ela é uma receita prática, eu não preciso da maturação, porque é uma receita, digamos assim, vamos chamar uma receita comercial, vamos denominar dessa forma, receita comercial, porque ela é de fácil execução, de fácil fermentação e eu posso utilizar ela no mesmo dia, ok? Então vamos a isso, vamos trabalhar, espero que vocês gostem da receita de hoje. Se vocês gostarem, a única coisa que eu vou pedir para vocês, e aí sim é um pedido, que se gostarem da live, dá aquela compartilhada, curte, comenta, pergunta. Eu tive muitas perguntas hoje e ontem, inclusive, sobre a live de ontem, e troquei algumas ideias, por exemplo, eu não vou lembrar o nome agora, foram muitas pessoas, mas enfim, sobre a pizza que estava crua por baixo, ou o meu forno está queimando de um lado, enfim, eu tenho vários ali e eu já respondi a muitas delas, perfeito? Mas se ainda tiver dúvida, eu me disponibilizo a gente trocar ideia, trocar informação, me procura no Messenger, tem lá meu site, tem várias informações, se eu não me engano tem o meu WhatsApp, eu estou à disposição de ajudar tranquilamente. Eu acho que a gente aqui tem que fazer uma troca de informação, isso é válido para todo o mercado, crescente inclusive.
Então vamos lá, chega de delongas, vamos conversar. Primeiro eu vou colocando aqui, eu tenho 2 bols de vidro para apresentar para vocês começarem a ver. Meu fermento, eu falei ontem, eu utilizo fermento seco e não é instantâneo, ou seja, eu preciso que ele se reative em líquido. Então primeiro eu trabalho com os líquidos, ok? Então vamos lá. Eu tenho, para a primeira, que é a minha tradicional, e eu, no decorrer da preparação das minhas receitas, eu vou comentando a respeito, ou seja, eu sugiro que você anote todos os ingredientes, quantidades, insumos e enfim, que a gente vai utilizar, porque eu vou pincelando informações em cima da receita, então não vou ficar ali esticando ali a receita propriamente dita. Por exemplo, eu utilizei água, não utilizei leite. Por quê? Lembra que eu falei ontem, para quem acompanhou ontem, pizza é um pão. Então o pão, a base dele é água. Existem aqueles tipos de pães com leite, mas o tradicional pão de cada dia é com água. Então esse aqui é um ingrediente base, além da farinha, claro, básico e tradicional, água. Você quer trabalhar com leite, você vai encarecer a sua massa, você vai tornar a sua massa rica e não por isso mais saborosa ou não, rica pelo seu conteúdo, seu contexto, sua textura, ok? Mas não por ser mais rico, mais saborosa, é só devido à textura. É como se você fizesse, por exemplo, aquele pão 3 leites, né? Um pãozinho 3 leites, e aí ela fica mais rica, mas é aquela característica daquele pão específico. Se você fizer isso com outro pão, não vai ser certo. Então, é por isso que eu utilizo água, e o tradicional da pizza é água. Então aqui eu tenho 500 ml de água, aqui nessa outra, que é a fermentação mais lenta, eu tenho 550 ml de água. 550 ml de água. Inclusive aqui, de 550 ml de água, eu vou colocar um parênteses. Observação, teve uma pizza ganhadora de um festival de pizza na Itália, um chefe pizzaiolo. Ele utiliza não 550, mas 600 ml. Ele substitui 50 ml do azeite que nós vamos pôr aqui, ele não põe azeite. Ou seja, eu vou colocar aqui agora, para essa nossa massa de fermentação lenta, 50 ml de azeite extra virgem. Se você quiser fazer a receita top mundial daquele ano, é só substituir 50 ml de azeite por mais 50 ml de água. Perfeito? Então essa é a nossa diferença. Eu tenho, para essa aqui, eu tenho da nossa massa comercial, da nosso 500 ml de água, eu vou adicionar aqui óleo, nosso óleo, esse aqui é de girassol, mas pode ser aí óleo de soja, pode ser óleo de canola, girassol, enfim. E eu vou te explicar uma pequena questão. Ah, mas na Itália não se usa óleo, usa azeite. Ok. Sabe o que acontece? Na Itália e na Europa, de modo geral, não existe soja. Não existe soja. A soja que vem importada para a China, para outros países, é do Brasil, a maioria delas. Tá? Então, o óleo utilizado nesses países que não tem é o azeite de oliva. Primeiro por causa de preço, porque aqui o preço do azeite é quase o mesmo preço do óleo, aqui e na Europa de um modo geral. Deixa eu chegar aqui a 100 ml de óleo, tá? Então, ó, 100 ml de óleo, parou. Então, isso é territorial. Se nós temos o óleo no Brasil, e é um produto mais barato devido à sua, enfim, legislação de transportes, de importação e exportação, isso enfim, tem a nossa precificação um pouco mais alta o nosso azeite. Podemos aproveitar sim o nosso óleo, até porque o que diferencia o óleo do azeite? O azeite ele é mais viscoso, o teor para, vamos supor, se fosse fritar uma batata, para vocês entenderem, o azeite ele queima em torno de 240 graus Celsius, ok? Ele queima nessa temperatura, e o óleo queima
depois de 180 graus Celsius. Se chegar a 190 ele já está queimando. Então o azeite ele é mais denso quanto a isso, perfeito? Então se você quer uma massa muito puxada, você acrescenta mais azeite ou mais óleo, enfim, e ele vai ter aquela abre e volta, abre a oleosidade. Se a massa estiver fria, isso acontece porque o óleo está bem denso, bem firme. Então eu sugiro que você utilize para uma massa comercial o óleo de soja ou de girassol, canola, seja o que for, para precificar o seu produto, e vai sair um produto de qualidade, isso eu tenho certeza. Então, recapitulando, 500 ml de água, 100 ml de óleo, 550 ml de água, 50 ml de azeite extra virgem. Eu tenho, para esse tradicional, para o nosso comercial, eu tenho 15 gramas de sal. 15 gramas de sal. Para o outro, para fermentação baixa, eu tenho 40 gramas de sal. 40 gramas de sal, ok? Para o nosso comercial, eu tenho 15 gramas de açúcar. 15 gramas de açúcar dá 1,5 colher de sopa de açúcar. O outro não vai. Qual é a finalidade, qual é a funcionalidade do açúcar na nossa massa? Cor. Não agrega tanta textura, não agrega tanto sabor, é mais a coloração. Quando você coloca no forno, ela fica uma pizza mais dourada, ok? Lembra que a gente está trabalhando com azeite, alta temperatura, tem a ver. Então, forno de a lenha, forno de esteira de alta temperatura, esse aqui a gente pode trabalhar na nossa casa sem problema nenhum, vai funcionar, perfeito? Então vamos lá, eu tenho mais fermento, eu tenho aqui, eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. O meu não é instantâneo, por isso que eu estou trabalhando com os líquidos e depois vem os sólidos. Então eu tenho aqui 10 gramas de biológico seco, deixo hidratando aqui aproximadamente 1 minuto. Vocês perceberam que o sal eu coloquei, não mexi a água, ele afundou, porque eu não posso manter contato do sal direto com o fermento, ele perde força, perfeito? Há quem diga que mata o fermento, há quem diga que não mata o fermento, mas a verdade é que o fermento perde força no que se trata quando ele em contato com o sal. Na nossa massa italiana, na nossa massa tradicional, eu vou utilizar 1 grama apenas de fermento biológico seco. Então 1 grama é 1 colher de café. Eu já pesei, então é 1 colher de café de fermento biológico seco, também hidratando ali no nosso líquido. Então deixa aqui hidratando um pouco. Enquanto eles estão hidratando, está aqui à frente, enquanto eles estão hidratando, eu comecei ontem um processo de fermento natural, que é o nosso levain. Então, o que eu fiz aqui? Lembra que eu mencionei quanto a tapar nosso vidro com aquele paninho de limpar, não vou dizer o nome, enfim, da marca. Ele é cheio de furinhos e aí faz para a nossa química funcionar. Então esse aqui é o nosso fermento com água, esse aqui é o nosso fermento com suco de abacaxi. Eu já não vou mais utilizar suco de abacaxi, apesar de funcionar também, mas ele agrega mais sabor adocicado à nossa massa. E por a gente utilizar esse fermento, se fosse um pão seria maravilhoso. Eu fiz um pão com fermentação natural e ele só irrigado com suco de abacaxi ficou uma delícia, ficou azedinho, ficou muito bom. Agora, a gente vai trabalhar com massa de pizza, então a gente precisa de uma massa que tenha muitos ingredientes em cima desse pão. Então eu não quero mais sabor ainda, senão vai fazer uma loucura quando a gente for degustar essa pizza, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar 3 colheres de sopa de água em cada uma. Eu já estou alimentando, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui também tinha e eu esqueci de mostrar, mas eu vou mostrar esse aqui, eu não sei se vocês conseguem pegar. Já tem algumas bolinhas aqui funcionando, olha, tem bolinha aqui em cima
tem umas 3 ou 4 bolinhas, ou seja, ele já está vivo. Já está aqui criando gás carbônico com aquela alimentação da água com açúcar, nesse caso, o outro com suco de abacaxi. Então já está criando aqui aquele processo de fermentação, de criar aqui gás carbônico. Então está funcionando, já está vivo, então vamos começar a hidratar, alimentar o nosso fermento. Então, para esse aqui também, 3 colheres. 2, 3, pronto. E agora eu vou pegar outra colher, 2 colheres de sopa de farinha de trigo. 1, 2, 1, 2, pronto. E assim a gente alimenta o nosso fermento e vamos repetir esse processo por mais alguns dias, salvo amanhã, que a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do processo. A gente vai dividir esse fermento em 2. A gente pode descartar metade, mas amanhã a gente conversa a respeito, porque senão ele fica fraco demais e não é o que a gente quer. A gente quer um fermento mais forte, mais rico, mas que faça funcionar, né? Na verdade, a nossa fermentação para pizza, para nossa massa. O ideal é que se mexa bem, para diluir toda a farinha, e aqui ela fica um pouco mais, menos densa do que ontem. E a intenção é essa mesmo, ela fica mais colando, olha, é interessante. A textura dela já mudou de ontem para hoje. E é exatamente assim que tem que ser. Então eu vou reservar. Quando eu acabar minha live eu vou fazer o mesmo processo. Quer ver? Eu vou fazer com esse aqui porque demora um pouco mais. Olha, assim, um elástico e tapei. Pronto, nem demorou tanto. O primeiro já está pronto, vou partir para o segundo. Misturo bem. Esse aqui foi aquele que a gente fez com água, um pouquinho de açúcar demerara e a farinha. No final de todas as lives dessa semana, eu vou dizer a proporção do fermento. E desses aqui vocês já perceberam, já viram, anotaram, tenho certeza que já anotaram. E eu vou dizer para ainda no final dessa semana quanto de fermento natural você utiliza para cada quilo de farinha de trigo. Então é só me acompanhar as lives aí que vocês vão pegar essa informação assim que estiver pronto. Nosso fermento estando pronto, eu tiro ele do vidro para vocês verem a textura. De repente a gente faz até outra massa de pizza com esse fermento, para vocês entenderem o processo. E digo também a gramatura, ok? Então olha, bem simples assim, fácil. E só guardar temperatura ambiente para o dia seguinte. Eu mencionei sobre temperatura do ambiente em si. Aqui, por exemplo, estou batendo hoje de 7 a 8 graus. Hoje aqui em casa a gente abriu a porta um pouquinho, então por isso que está tão frio. Então, o que eu sugiro para vocês acompanhem o fermento de vocês. Se vocês perceberem que ele está muita bolha, está fermentando demais e a temperatura está muito alta aí, então vocês alimentam e aí vocês mexem de novo, aumenta o processo e aí dá tempo da gente conversar amanhã sobre dividir a fermentação e dividir o fermento. Amanhã a gente conversa a respeito. Só toma conta se tiver muito quente na área que você está hoje. Perfeito? Então vamos lá. Separado o nosso fermento, já posso pegar aqui outra colher. Já posso trabalhar. Eu vou primeiro pegar o meu fermento, minha massa de baixa fermentação, aquele que a gente utilizou 1 grama. Vou pesar 1 kg de farinha de trigo. 1 kg de farinha de trigo. Não preciso dizer marca de farinha de trigo, ninguém está me patrocinando, mas já me perguntaram sobre marcas de farinha de trigo e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se vocês estão começando agora, vocês mas eu quero escolher a melhor farinha de trigo. Eu posso dar até o nome de uma das melhores, que se vende bastante, inclusive se utiliza muito na Itália, já usei muito dela, mas ela é muito cara, tanto aqui quanto em qualquer lugar. E aí no Brasil eu tenho certeza que é também, porque é um produto importado, é a 5 Stagione. E o que acontece? Se você tem um público
que paga por uma pizza, eu não sei como é que está o mercado da pizza hoje, se vocês estão cobrando aí 80, 90 reais em alguns lugares, outros 35, 40, por exemplo, essa de 35, 40 reais. Você vai colocar uma farinha caríssima para você fazer e vender uma pizza a 35 reais, o seu público pagaria 90 reais por uma pizza no teu bairro, na tua pizzaria, por exemplo, porque essa farinha é cara. E aí a questão daquela matemática que a gente mencionou aqui de 8 a 10 pizzarias fecham por falta de uma estrutura financeira, de um planejamento financeiro. Então depende muito do produto que você utiliza. Ah, Gabriel, então você está me dizendo para colocar produtos de baixa qualidade na minha pizza? Não. Eu estou dizendo para você qualidade, entretanto dentro da tua realidade. E é assim que funciona. Se você tem um restaurante legal, você consegue chamar um público que pague 90, 100 reais ou até mais. Eu já vi pizzas mais caras no Brasil, em restaurantes, e as pessoas pagam numa boa. E aí sim, eles podem utilizar uma farinha 5 Staccioni, uma Caputo, enfim, outros tipos de pizza que tem outras massas, outras farinhas, boas tanto quanto, enfim. Mas tudo depende do teu mercado, qual é o teu mercado. Você não vai colocar uma farinha que não funciona. Isso não é aconselhável, não é bom, porque o teu produto tem que ser bom. Para você ganhar cliente, você precisa ter um bom produto, porque senão ele só vai comprar uma vez só. Utilize produtos de boa qualidade, entretanto, na tua realidade. Essa é a sugestão que eu tenho para te dizer. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 1 kg de farinha de trigo. Vamos começar aqui, para algumas pessoas também não sabem mexer nessa balança. Então vamos lá. Aqui liga, desliga, aqui é tara. Aqui é o modo, é para saber que tipo de pesagem você utiliza. Se é grama, se é mililitro, se é... Enfim, tem vários aqui. Nesse caso, a gente vai utilizar liga, desliga, obviamente. Vai colocar a nossa bacia em cima e aí a gente aperta o tara, porque ele zera. Esse peso aqui torna-se um peso morto. E aí sim a gente coloca, tá zerado aqui. Então a gente vai colocar 1 kg de farinha de trigo. Pronto, 1 kg de farinha de trigo. Ok? Então, o que eu vou fazer? Para não empelotar, eu vou trabalhar primeiro essa. Essa aqui ainda fica ativando o fermento. Não sei se vocês conseguem ver, já está criando aqui umas espumas. Isso é o fermento sendo ativado, ok? Então, deixa ele ativando ali. Aqui eu vou mexer. Vou misturar ela. Antes de sovar, eu passo para aquela, que aí eu já tirei todas as bolinhas de farinha, as pelotazinhas de farinha que poderia ser criada aqui em contato com a água. Aí você fala o seguinte para mim, Gabriel, poxa, mas eu queria fazer uma massa de pizza completamente diferente de todas, porque eu quero ter minha assinatura no meu restaurante e a minha massa de pizza tem que ser minha massa de pizza, tem que ser diferente, ok? Você pode mesclar farinha com farinha integral, você pode mesclar, e aí eu aconselho vocês a brincarem ali com a gramatura, mas não passem de 30 gramas, porque 30 gramas já é muito, inclusive, para a farinha integral. Fica muito dura a sua massa. E aí, mas faz testes, bota ali 70% e 30% de integral, 70% de 0,0 e 30%, 0,0 é tipo 1, por exemplo, ok? E aí 30% integral. Ou você coloca aquela farinha, por exemplo, de sêmola, mesmo processo, bota 20 gramas de sêmola e aí 80% de 200 gramas, 20 gramas não, é 20% de farinha de sêmola e 80% de farinha integral, farinha branca, farinha 00, enfim. E aí vai brincando, eu achei muito dura, achei muito mole, coloca mais um pouquinho, põe 25 gramas, e aí você vai brincando. Você pode brincar com o que você quiser com a tua farinha. Você pode pôr, por exemplo, gergelim à massa. Vocês já misturaram gergelim à massa? Vocês já misturaram, por exemplo, aveia, granola? Tem que pôr pouco. Toda aquela farinha que utilizar, porque senão a sua farinha, a sua massa no produto final fica muito dura.
mas aí você pode brincar. Por isso que existem milhares de receitas de pizza, milhares. A gente está aqui no tradicional, que é onde eu estou pegando agora, histórico tradicional, ganhadora de prêmio, ok? E a gente tem aqui na comercial, que é mais fácil de trabalhar. Eu consegui essa massa, não foi a primeira massa que eu aprendi a fazer, que eu comecei quando eu abri a minha primeira pizzaria, não foi esse tipo de massa. E aí eu vou dizer também daqui a pouco qual foi, não tem problema nenhum. Eu demorei um pouco a chegar nesse tipo de massa, porque eu fui estudando, fui trabalhando essa massa para mim, comercial. Eu consigo fazer vários produtos, vários, desde esfirra a salgados, joelhos, calzones, enfim, vários produtos, grissines, já fiz em lives anteriores e é bem prática essa massa, essa aqui comercial. Olha, já tirei toda, ela já descolou toda do meu bowl, olha. E aí agora, eu não vou sovar, o processo de sova é bem técnico, eu quero passar isso com detalhe para vocês. Mas eu vou misturar bem, para deixar ela descansando ali um pouquinho. Olha só, tirar aqui da minha mão. Quando começar a descolar da mão, aí você pode reservar, no caso eu, né? Você não, você vai sovando. Eu acho que você não vai fazer as duas, então você continua sovando, mas eu vou dar uma pausa aqui e vou pegar a outra massa, pra gente fazer as duas juntas, ok? E aí, para que eu bote ela para descansar, eu preciso que ela fique coberta, tapada. Eu vou pegar só um plástico filme, porque se a gente deixar ela em contato, com o ar, ela cria umas casquinhas e não é isso que a gente quer, porque essa casquinha depois cozida, eu não sei se vocês já comeram uma pizza que tinha lá um pedaço de alguma coisa que você mastigou e ficou muito duro, parecia uma casca de ovo. Acontecia até uma casca de ovo, que eu já vi isso acontecer muitas vezes. Mas, talvez não. Talvez seja massa ressecada que a pessoa nem ligou de tirar, abriu, forneou, e aí aquilo fica tão duro, que quando você mastiga, olha, corre o risco de até quebrar um dente, ok? Então, muito perigo. Sempre envolve, não aconselho você envolver com pano, por quê? O pano absorve a umidade da tua massa, então a tua massa vai ficar um pouco mais dura, porque está tirando ali líquido da tua massa, ok? Está absorvendo o líquido da tua massa. Então, plástico sempre, ok? Se você precisar cobrir para aquecer um pouco mais, porque você aquecendo a temperatura, mudando a temperatura do ambiente, então o que você pode fazer? Plástico primeiro e um pano depois. Não tem problema nenhum. As nossas avós colocavam dentro do forno. É mais ou menos assim que funciona? Pois é. Então aqui eu tenho a nossa massa comercial. Apertei o tara. 1 kg de farinha de trigo. Gabriel, com qual farinha você começou a trabalhar? Um pouco mais de fermento aqui. Em torno de 15 gramas de fermento. E colocava ovo. Mas a nossa massa, qual é a finalidade do ovo na massa? A finalidade do ovo, ele não dá sabor, ele dá textura, ele fica mais fofinho, uma massa mais fofa. E tipo o bolo, como é que funciona o bolo? Você bate lá 6 ovos para 300 gramas de leite, enfim, aí pá. O ovo serve para isso, para deixar a sua massa mais fofinha. O leite eu já falei, já expliquei. O açúcar para dar cor. Azeite agrega um pouco de sabor, porque o azeite é um sabor intenso, mas ele é mais denso, então muito cuidado na utilização do seu azeite. Gabriel, eu utilizo manteiga. Pois é, aí tem gente que coloca assim, eu coloco uma colher de manteiga, sei lá, a gordura, seja como for, ou 30 ou 80, e aí vai de acordo. Aquela, por exemplo, que ganhou o Mundial, não teve nenhuma gordura, ele não adicionou gordura nenhuma. Mas enfim, voltando à manteiga, se você colocar manteiga, eu coloco manteiga e coloco o ovo. A manteiga faz com que a sua massa fique estaladiça, crocante, né? Aquela massa fininha, lembra daquela massa fininha, bem crocante, bem quebradiça? Pois é, a manteiga faz isso.
E aí você vai e coloca um ovo, você está batendo um crocante. Vem um ovo para deixar ela soft, você não sabe o que você quer da sua vida. Então faz aquela tua escolha. O que você quer? Você quer uma massa crocante? Mais fofinha? Então aprenda a utilizar os produtos e fazer com que eles façam o serviço que tem que ser feito na tua massa. Perfeito? Então vamos lá, voltando aqui. Ok? Esse aqui eu coloquei 900 de farinha de trigo. Não sei se vocês perceberam, a cor da embalagem da minha farinha mudou. Essa farinha ela é mais grossa, ela absorve um pouco menos de líquido. Então eu talvez precise colocar um pouco menos ou um pouco mais, então a gente vai colocando aqui no decorrer da nossa mistura. Perfeito? Então eu coloquei agora 900 gramas de farinha de trigo e fui adicionando aos poucos. Isso é importante, você conhecer a farinha que você utiliza. Por exemplo, vamos lá, as farinhas mais populares aí no Brasil e pode ser utilizado, por exemplo, Suprema, Nita, enfim, pode colocar nomes aí que ajuda. Rosa Branca eu não gosto muito de trabalhar, mas enfim, você tem que conhecer a sua farinha, porque elas têm diferença sim. Então não adianta você chegar lá e colocar 1 kg de farinha de trigo, você vai colocando 900, 950 e aí percebeu a textura, chega a 1 kg, pronto, 1 kg. Então essa farinha tem uma boa absorção de líquido, ok? Aí você quer fazer um teste, coloca outro tipo de farinha e vai colocando, vai fazendo a textura. E aí quando você tiver uma boa textura, você conseguir a textura que você quer para sua massa, e aí você fica com aquela farinha e não muda mais. Porque a qualidade da sua produção não pode ser alterada. O seu cliente tem que gostar do seu produto como ele é e ter certeza que ele vai ser sempre assim. Então, é muito importante que você não tenha essas suas mudanças de produtos. Eu sei que a gente de vez em quando... Isso também passava aí no Brasil, de estar em falta. Usava muito aquela mussarela, por exemplo, Copernova, muito boa. Só que era muito difícil de achar, porque todo mundo queria, e aí o preço ia lá em cima, e aí às vezes meus fornecedores não tinham para me vender. Isso é ruim, porque o que adianta? Eu tenho um produto top, um produto de qualidade, mas ele quase não está no mercado. Não adianta. Então a gente tem que pensar nisso também. Eu não posso ficar oscilando o meu produto final. Não posso fazer isso com o meu cliente, ok? Então se ele está comprando aquela pizza que ele tem na mente dele, que é muito boa, que é saborosa, eu vou ficar trocando de mussarela, para quê? Para perder o meu cliente? Não, eu chego uma outra sabor, uma outra marca que está sempre no mercado, que seja até um pouco mais barato de preferência, mas que seja muito parecido com a mussarela top. Vamos falar de mussarela, poderia ser farinha, poderia ser qualquer outra coisa, ok? Então eu escolho uma marca que é fácil no mercado, de fácil acesso ao mercado, e aí eu mantenho essa pizza com essa mesma qualidade, porque eu vou ter sempre o mesmo produto. Mesma coisa é a farinha, porque a gente ficar trocando de farinha, aí vai ficar sempre fazendo aquele mesmo teste, e aí até para você ter noção, uma marca de uma farinha, ela muda até a cor da sua massa, diferente. Então, para vocês terem ideia de como isso é importante, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando você faz uma produção de você viu, vai trocar a massa do seu cimento, vai influenciar, vai impactar diretamente na construção da tua casa. Isso é fato, tá? Então tem que pensar sempre assim, isso são os detalhes que fazem toda a diferença no teu negócio. E aí agora vamos lá. Essa massa, lembra que eu falei que ela é muito prática? Pois é, ela é tão prática que eu não preciso nem polvilhar farinha na minha bancada para poder sovar. Ela já está numa textura tão boa que eu posso trabalhar ela aqui. Ela não está dura, olha, ela não está dura. Então eu posso trabalhar ela sem problema nenhum dela agarrar,
e eu posso sovar. E a sova é o seguinte, nessa parte mais grossa, mais dura da sua palma da mão, você vai aqui com 3 dedos ou 4 dedos, você vai segurar a base da sua massa e aqui você vai criar uma alavanca, vai puxar a tua massa e vai empurrar com a parte mais grossa da palma da sua mão. E vai virando a tua massa para que você tenha certeza que você vai sovar a sua massa por inteiro, de uma forma integral, e ela fique toda certa, toda homogênea. Vou fazer bem devagar para vocês pegarem. Aqui, ó. Eu vou botando para dentro, empurrando com a palma da mão. Para dentro, viro, empurro. Ok? Para dentro, viro, empurro. E assim vai. E você vai mexendo e vai trabalhando a sua massa, sovando. Essa parte, eu sugiro que você fique aqui pelo menos de 6 a 10 minutos sovando a tua massa. Por quê? Você vai ativar o glúten da tua massa, do teu trigo, e a sua massa vai ficar numa textura completamente lisa e mais elástica. Ela vai ficar mais elástica. A nossa live de hoje vai demorar. Não está satisfeito? Olha, que pena, mas isso, todas as informações que eu estou passando para vocês aqui são de extrema importância. Para você ganhar dinheiro, então aprenda, porque vale a pena. São meia-noite, aqui são 9 horas, né, lá no Brasil. Então o assunto é sério, o assunto é importante. Espero que você esteja satisfeito, porque é de extrema importância as informações que estão sendo passadas aqui. Então vamos lá. E a gente está sovando. Eu vou ficar um pouco de menos tempo aqui nessa massa. Por quê? Senão a gente vai passar muito da hora. Mas a ideia é que você fique de 6 a 10 minutos sovando a sua massa. E aí você vai. Vamos supor que eu já tenho aqui ficado 10 minutos com a massa, ok? Então vamos lá. Eu vou criar uma bola grande com um vácuo no centro. Vou criar uma bola, vou bolear a minha massa. E aí, com os polegares, eu vou puxar para dentro e vou empurrar. Vou ficar de lado para ver se melhora para vocês. Puxei, empurrei, virei. Puxei, empurrei, virei. Puxei, empurrei, virei. Ó, fechando o nosso círculo. Ok? Então criei uma bola com um vácuo no centro pela parte de baixo. Vou fazer com que ela descanse aqui só 20 minutos. Eu vou fazer 2 processos de sova para essa massa. Ok? Então a minha vai crescer, não o dobro, mas ela vai crescer aí metade do tamanho que deveria, ou seja, vai crescer 50% ao invés de 100%. Então, quando crescer 50%, depois de 20 minutos, a gente sova de novo mais uns 4 a 5 minutos e aí deixa crescendo para o dobro de tamanho. Aí vai depender da temperatura do teu ambiente, em torno de 40 minutos, 1 hora. Há quem fique mais tempo, depende da temperatura do seu ambiente onde você mora. Só que o que a gente tem que fazer agora? Plastificar e esperar crescer. Plastificou, esperou crescer, deixa guardando. Depois você volta nesse processo. Eu não vou fazer por causa do tempo, já tomei um puxão de orelha aqui por causa do tempo, mas vamos fazer isso. Então tá guardado. E aí depois eu vou fazer com essa massa aqui o processo de bolear. E eu já fiz isso boleado uma grande, mas depois a gente vai bolear porcionadamente. Porque aí você vai fazer a mesma coisa com a outra massa. Aqui a gente vai sovar como a gente sovou a outra. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a textura dela, só em ter ficado ali 4 a 5 minutinhos, já mudou. Ela está mais soft, está mais fofinha, porque o fermento já está agindo aqui. Muito pouco fermento. Então funciona, que é uma maravilha. E aí aqui o processo é o mesmo. Você vai ficar uns 10 minutos sovando a massa. Nesse processo, uns 10 minutos. Usa sempre esse processo de 2 sovas, porque você consegue uma textura muito melhor da tua massa. Fica muito bom. Você pode até utilizar uma sova só. Para aquela ali, que é uma fermentação rápida, não vai fazer tanta diferença. Para essa vai. Mas aquela ali, você pode trabalhar com uma sova só. Então você já, por exemplo, vamos supor que eu tenha feito ali 10 minutos naquela, que é a nossa comercial. Você já poderia ali já bolear, e aí já
armazenar para a parte de crescimento. Você vai deixar ele crescer, dobrar de tamanho as suas bolinhas. E depois de dobrar de tamanho, você pode armazenar, estocar no seu frigorífico, na sua geladeira, ou já usar diretamente no seu dia para fazer suas pizzas para vender. Então vamos lá. Vamos supor que eu já tenha ficado aqui 10 minutos, ok? Então a textura, só com 2, 3 minutos que eu estou sovando aqui, vocês já perceberam que ela já está numa cor única, Mas a textura que eu quero, uma textura que ela não se rasgue, ela não pode rasgar, ok? Então vocês vão fazer isso até fazer com que ela não rasgue assim. Você tem que abrir ela e ela virar ali uma película bem fininha, você consiga quase ver do outro lado. E isso é só sovando, ativando ali o glúten da tua massa. Então, vamos supor que o processo era você plastificar, armazenar ali, esperar dobrar de tamanho e aí depois você bolear. Mas vamos esse processo já tenha passado, eu vou bolear, ensinar vocês a bolear. Eu vou fazer aqui bolinhas. Isso aqui vai... Pronto, 300 gramas. Vou cortar todas primeiro, sistema de produção. Corto todas, depois eu boleio todas. Pronto. Prontinho, 300 gramas. Então deu 5 bolinhas de 300 gramas. O que fazer agora? A finalidade é aquela mesma que eu mostrei há pouco. Você tem que deixar aqui um vácuo no centro da sua bolinha, por parte de baixo, para que ela cresça toda uniformemente. Ela vai crescer de uma forma única. Então por isso bolear. Porque se, por exemplo, ela ficar assim e deixar ela bolear, mesmo que tenha plástico em cima, ela vai nessas pontinhas aqui, ela tem mais contato, né, com o ambiente externo, ela vai ressecar, ela vai crescer mais e vai ressecar. A parte dessas partezinhas aqui, o fermento vai ficar saturado. Por isso bolear, que ela cresce de uma forma única, desta forma, ok? Então essa é a finalidade do bolear. Então temos aqui opções de você empurrar e rodar a massa, empurrando as pontas para dentro, desta forma, empurrando as pontas para dentro. E a base da mesa vai fazer com que ela fique toda redonda, ok? Desta forma. Olha como é que fica, olha a bolinha. E aí aqui eu posso untar com óleo, pouca coisa, só untar para que ela não grude, ou um pouquinho, mas muito pouca, farinha de trigo, ou farinha de sêmola, ou farinha de milho, que inclusive quando a gente estiver naquele processo de abertura e montagem de pizza, eu vou falar sobre a diferença de utilizar uma coisa ou outra. Então a diferença é essa. Tá aqui, vou colocar minha bolinha. Outro processo para bolear é utilizando os polegares, como eu fiz com aquela, e a gente vai rodando e vai empurrando as pontas para dentro, desta forma. Fechei aqui. Minha bolinha está pronta. O vácuo no centro. Armazeno. Outra, há quem faça, já está com prática, faz até com as duas mãos. Então, aqui é o seguinte. A ponta dos dedos vai fazendo, como se estivesse tocando piano.
ok? Então você vai fazendo isso. Só aqui pra dentro, ó. Vai empurrando pra dentro e a bolinha vai rodando. Aqui, minha bolinha tá pronta, ok? E você pode fazer com a parte dos dedos menores, a lateral da tua mão, também rodando, empurrando a parte da ponta da massa para dentro, criando aqui o seu vácuo no centro, na parte de baixo, ok? E também na mão, você vai puxando a ponta da massa e jogando para dentro, desta forma. O importante é que deixe o vácuo no centro da massa. E aí fecha aqui, dá um beliscãozinho, fecha, ó, cria uma trouxinha desta forma. Vai empurrando a ponta da massa para dentro. E no final dá aquele beliscão para que feche e fique uma trouxinha. E está feita a sua boleada. Ok? Então, o que fazer aqui? Nesse caso, você vai... Se você tivesse outras caixas como essa, e tivesse muita massa para fazer, uma caixa em cima da outra, inclusive se vende aí no Brasil caixas parecidas com essa, que se fecham hermeticamente para não ter contato com o ar. Perfeito? Então, é só você colocar uma caixa em cima da outra que se fecha. No meu caso aqui, como são poucas, eu estou mostrando para vocês, eu não estou no restaurante, eu estou na minha casa, eu vou fechar com plástico filme, que eu não quero que tenha contato com o ar. Não quero que tenha contato com o ar, então a gente fecha muito bem. Esse aqui, que tem fermentação lenta, eu vou deixar 1 hora em temperatura ambiente para ela crescer e dobrar de tamanho. A finalidade aqui não é o tempo, e sim dobrar de tamanho. Pode ser que no Brasil, devido ser mais quente, dependendo da sua área, você precise de menos tempo, por exemplo, 40 minutos, meia hora, depende do tempo que você precise, independente do tempo. Dobrou de tamanho, você, geladeira, e aí sim você vai controlar o tempo da sua geladeira. Como geladeira residencial chega a 10 graus aproximadamente, então você precisa ali controlar, acredito que em 24 horas de maturação. Quando você coloca na geladeira já passa a ser maturação. E aí a maturação deve demorar no máximo 24 horas, porque a temperatura da sua geladeira é alta. Então pode ser que o fermento sature e aí acaba morrendo. E aí ele passa a não funcionar na tua massa. Então, por causa da temperatura da tua geladeira, o tempo de maturação tem que ser curto, tem que ser menor. Isso para esse tipo de massa, de fermentação lenta. Antes da geladeira, deixa ela dobrar de tamanho do lado de fora. Perfeito? Se você quiser utilizar sem a maturação, também não tem problema nenhum. Só deixa crescer, dobrar de tamanho. Essa é a finalidade da fermentação. Processo de fermentação e de maturação. Mesma coisa com a outra massa. Essa massa já comercial, você não precisa do processo de maturação, apesar de que não há mal nenhum, e só bem se você quiser maturar. Entretanto, você tem que ficar de olho mais intensamente, porque a fermentação é mais rápida. Então, lembrando, a temperatura da tua geladeira não chega a 10 graus, é aproximadamente 10 graus, não chega a 3 nem 4, como deve ser no restaurante, 2, 3, 4 de uma geladeira. Então você tem que tomar cuidado. Está crescendo demais, então você tira, sova novamente, bota na geladeira. E o ideal é que você utilize com mais rapidez, mais velocidade, para não perder a tua massa. Tá bom? Então, gente, massa tradicional, massa comercial, e eu espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, inventem a massa de vocês, criem a massa de vocês. Não essa semana, porque essa semana eu sugiro que você faça a massa comercial para ganhar dinheiro. Fez, acompanhou? Perfeito. Do jeito que ela está aqui, você vai fechar hermeticamente, amarra, bota num saco plástico, põe a data de hoje, geladeira. Amanhã a gente vai começar a trabalhar ela para você já ganhar dinheiro para sábado. Perfeito? Então vamos focar aqui nessa nossa massa comercial. Perfeito? Então, gente, olha, muito obrigado pelo dia de hoje, pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A única coisa que eu te peço para vocês, se gostou, dá aquele like, compartilha. Se vocês tiverem interesse, manda informação, dúvida, questionamento,
fala comigo que a gente troca ideia, tá bom? Então, olha, vejo vocês amanhã, essa semana especificamente, Sistema Gandim para vocês ganhar dinheiro. Valeu? Então, um grande beijo, até amanhã se Deus quiser.